now into your pursuit. You've got a problem, change your fucking car. Que ponto que ele vai atacar? Porque ele vai atacar. No need to ask, he's a Smooth operator. Lewis Hamilton, repete o gesto de Ayrton Senna. Carrega a bandeira brasileira. Tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus. Que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá. You are the world champion! The world champion! It's Friday then! Saturday, Sunday, what? I am stupid. Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite, no horário que vocês estiverem assistindo. Eu me chamo Ana Cecília Morim e sejam bem-vindos a mais um episódio do Na Pista Podcast, o seu podcast de automobilismo. Hoje está sendo um pouco diferente, a gente está gravando hoje de manhã, vai ser postado amanhã à noite no canal do Confag. E eu tô aqui com o... Olá, sou Leonardo Pellegrini. É um prazer estar aqui com vocês novamente, mais uma apresentação desse programa que promete muita adrenalina e velocidade. Gente, nosso convidado de hoje é muito especial. Ele que é tricampeão da Stock Car e campeão da NASCAR Brasil. Estou falando de Gabriel Casagrande. Gabriel, uma honra ter você aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, pelo espaço. Espero que seja um papo bacana aí para todo mundo que vai nos acompanhar. Com certeza. Queria agradecer você, a sua assessoria, por ter conseguido, ter aceitado o nosso convite de estar aqui. É muito especial pra gente mesmo. É um podcast que está começando, um podcast acadêmico, então ter sua presença aqui é muito importante pra gente, pro nosso Muito aprendizado obrigado. também. Vamos começar perguntando antes, como você começou? Como surgiu esse amor pelo automobilismo? Bom, foi uma coisa totalmente interna. Eu nunca tive nada de competição na minha família. Foi algo assim muito orgânico. Eu me lembro de assistir corridas de Fórmula 1, Fórmula Indy quando eu era menor. Tinha 6 anos ali, eu já gostava de ver. E aí, a minha primeira experiência com o automobilismo foi num kart indoor na praia. Eu sou do sudoeste do Paraná, de Pato Branco, mas eu passava as férias, a maioria das férias da minha vida foi nas praias de Santa Catarina e lá tinha karts de aluguel em diversas cidades. A gente passava em Itapema, tinha lá. E aí um dia minha mãe me levou, totalmente despretensiosa, porque era um dia que estava chovendo. Na praia você não tem muito o que fazer. Ela tem eu e mais 2 irmãs, então a gente, quando reunia com os primos, a gente incomodava bastante. Aí precisava arrumar alguma coisa para fazer. Ela me levou no kart, eu e o meu primo, e andei, gostei muito. E aí, nos anos que vieram em seguida, eu sempre contava os dias assim para voltar para a praia para ir andar de kart, não para ir pro mar. E desde então eu comecei a gostar muito mais, comecei a acompanhar, assistir muito mais de perto assim as competições. E eu me lembro de sempre pedir kart para os meus pais, e eles nunca queriam. O meu pai não queria porque era caro, e a minha mãe não queria porque era perigoso, e realmente eles estavam certos nisso. Mas assim, no meu aniversário de 12 anos, meu pai me ligou e falou, ó, vai na oficina do cara tal, em Pato Branco, isso que vai ter um kart para você, tem uma corrida final de semana e você vai, já que você tá me incomodando tanto, vai correr. E aí isso foi numa terça-feira, na quarta eu estava na oficina, fiz o meu banco, e aí a gente começou a treinar. E eu era muito ruim. Meu kart apagava de tão devagar que eu andava. Era um negócio bem... E eu com toda aquela expectativa de querer praticar o esporte e ir bem, porque desde cedo você tem o sonho de... Sim. É a mesma coisa quando o cara quer ser jogador de futebol. Hoje a criançada quer ser habilidoso igual o Neymar e tal. Então eu fiquei bem frustrado assim no início por causa do meu desempenho. Mas depois fui melhorando. Claro, com tempo de treino todo mundo vai praticando e vai melhorando. Sim. E o que era para ser um hobby, que aí depois os amigos do meu pai me confidenciaram que ele deu o kart porque eu era aquele menino que fazia as atividades por 1, 2 meses e enjoava. O que era para ser uma coisa assim para matar a vontade e logo o Gabriel parar, a gente está aí até hoje. Eu comecei com 12, hoje estou com 30 e já vivo disso faz uns bons anos. Então, uma paixão que virou trabalho. Legal. Ele tendo certeza que você ia desistir depois de 2 meses, que Eu ele tinha acho que ele gastado tinha. dinheiro à toa. Eu acho que ele tinha essa certeza. E assim, é um bom dinheiro que é investido no início. A gente que está dentro e acompanha sabe das cifras, mas o kart não é nada comparado com o que é o automobilismo mesmo. Então, assim, se é para você realmente fazer
isso dar certo, tem que ter um investimento. Por isso que eu falo que eu sou muito abençoado de ter tido essa oportunidade, ter tido condição e de ter conseguido fazer isso virar o meu negócio. Porque tiveram vários que correram comigo, que tiveram que parar no meio do caminho, ou por falta de incentivo financeiro, ou porque realmente não conseguiram fazer o negócio dar certo. E hoje o Gabriel é uma empresa, tem que dar lucro, senão não tem por que estar fazendo aquela atividade. Então, graças a Deus, está tudo indo bem, já tem uns bons anos e espero que a gente permaneça assim por muitos e muitos anos. Que bom, seu pai deve todo dia agradecer por ter te dado aquele kart com 12 anos. Que bom, ele gosta, hoje ele gosta. No início ele era contra, né? Ele falou, vai lá, faz o que você quer fazer, vamos ver se realmente você tem jeito. E depois ele começou a gostar. Eu já fiquei perto de parar umas 2 vezes por outros motivos que não eram os resultados meus, mas ele em uma dessas vezes falou assim, não, vamos seguir por esse caminho, vamos tentar, talvez dê certo e tal. Ele começou a gostar porque virou uma válvula de escape para ele também, né? Ele que é um cara que trabalhou demais assim na vida dele, quando ele vai para a corrida, apesar de que hoje ele é o meu empresário, ele cuida de tudo relacionado a patrocínios, equipes e tudo mais, ele de certa forma dá uma relaxada, ele está lá curtindo, passando nervoso também enquanto eu estou dentro da pista, mas com certeza é uma atividade que eu imagino que ele nunca tinha pensado em fazer assim na carreira dele. Acabou se tornando um hobby para ele também, né? Exato, foi assim. Ele tá e curte bastante, ele, minha mãe. Minha mãe é muito fã, mas cobra demais, eu também, os resultados. Quando as coisas não estão indo bem. É tipo torcedor de time de futebol. Você pode ganhar o ano inteiro. Perdeu 2, 3 seguidas ali, já cria crise. A minha mãe ela é assim. Pô, eu ganhei o campeonato da Stock Car o ano passado, da NASCAR Brasil e da Porsche Cup. O ano passado eu ganhei tudo que eu disputei. Esse ano a gente foram 4 corridas já. Nenhuma deu muito certo. Ela já começou. E aí? O que está acontecendo? Vamos voltar ativa? O que deu? Tá de férias ainda? Tá desse jeito que ela é. Mas gostam demais do esporte hoje e abraçaram completamente assim o que eu queria, né? Que era o meu sonho. E conseguiram fazer com que tudo desse certo. E você tinha comentado que era algo mais passageiro, mais um hobby. E como que a sua carreira evoluiu depois desse começo no kart? Quando que você percebeu que você poderia levar uma carreira? Isso demorou um pouquinho, porque assim, quando você começa, eu comecei em 2007, e aí eu me lembro, eu fiz 3 corridas. Uma em Pato Branco, uma em Xanxerê, que é em Santa Catarina, e a outra foi em Pato Branco de novo, no final do ano. E aí, assim, em 2008 foi quando eu comecei a fazer os campeonatos regionais, vinha para Cascavel para correr, Guarapuava, ia para Beltrão. 2009 foi a primeira vez que eu fui a Curitiba para correr, fazia os campeonatos que eram do oeste de Santa Catarina também. E assim, quando eu vi que realmente poderia dar certo, eu acho que foi em 2010, foi quando eu fui correr em São Paulo. Que aí é o centro de tudo no Brasil, né? Onde toda atividade, o nível mais alto de competição é em São Paulo, com o kart não é diferente. Eu cheguei em São Paulo, o meu mecânico, uma caixa de ferramenta e o kart, e na primeira corrida a gente ganhou. E aí, você está competindo contra caras assim, melhores do Brasil, da sua categoria, estão lá. E eu falei, pô, talvez eu seja bom nesse negócio aqui, eu tô indo bem. E aí comecei a fazer, realmente, 2010 foi o ano que eu estava no 2º ano do ensino médio, e aí começa aquele negócio de você faltar muita aula. O meu terceirão, que foi em 2011, foi o ano que eu fiz tudo que eu podia de kart. Eu me lembro que teve um mês, acho que foi em outubro, que eu não fui para aula, porque você começa a se dedicar exclusivamente para a corrida, mas era uma exigência da minha família assim, que eu terminasse pelo menos o colégio. E aí eu realmente sempre fui um bom aluno, dei conta do que precisava fazer, mas eu acho que foi 2010 assim, que eu falei, dá para tentar algo por aqui. Sim. Mas é um caminho longo, um caminho árduo. O automobilismo ele é muito duro com você, né? Você perde muito mais do que ganha, porque hoje na Stock Car, por exemplo, são 30 pilotos. Só um vai para casa feliz, porque ganhou. O resto todo mundo perdeu. Se você tem esse pensamento de querer vencer, segundo lugar, você não pode se satisfazer. Então, realmente você aprende a lidar muito com a frustração. E assim, depois que eu vi que poderia dar certo, aí foi uma decisão
minha, junto com a família. Eu me lembro, meu pai me chamou na sala dele, assim, e falou, você quer ir por esse lado? Eu vou te ajudar, porque a gente sempre soube que precisava ter um investimento, mas eu vou querer de você dedicação, eu vou querer que você abra mão de algumas coisas para que isso dê certo. Não vai ser uma brincadeira. E aí eu, assim, não titubeei. Na hora eu já respondi que era o que eu queria. E realmente sempre foi o meu sonho, desde cedo, viver do automobilismo. E quando a chance apareceu, fui para cima e aí a gente, graças a Deus, conseguiu fazer dar certo. Acho que sempre tem no fundo o que você realmente quer fazer, você sempre sabe o que Sim. é. Pode tentar fazer outras coisas, ir para um lado e para outro, mas você sabe o que você quer fazer. Exato. É verdade. E nesse começo aí no kart, quais foram... No kart, depois do kart também, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou? Para mim foram dificuldades psicológicas, assim. Como eu já falei para vocês, eu tive todo o apoio necessário financeiro para realizar a atividade. A gente sempre tentou ter as melhores oportunidades dentro do esporte. Aí isso eu digo tendo equipamento, porque a corrida é de carros, uma corrida de kart e tal. Tem muita gente que assiste corrida e agora falando, muita gente que acompanha a Fórmula 1 e fala, o Hamilton desaprendeu, que não está indo bem e tal, que está na Ferrari. Não é. Quando ele ganhou, ele tinha o melhor carro e arrisco dizer que 1 ou 2 só ganharam um campeonato sem ter o melhor carro. Sim. E assim, é um conjunto. O piloto é apenas mais uma peça de todo esse conjunto que é o carro de corrida, que tem diversas pessoas trabalhando ao redor. Então lá no kart a gente já aprendeu isso. E aí você começa a sempre querer estar com o melhor chassi, com o melhor motor, na melhor equipe, querendo performar. Então as dificuldades que eu tive foram dificuldades psicológicas. Assim, quando você chega num final de semana e não consegue performar bem, até você entender que muitas vezes o teu carro pode não estar te ajudando, o teu kart pode não estar te ajudando, às vezes a equipe foi para um caminho diferente do que era para ser, ou você, meio teimoso, quando está guiando, talvez fica cometendo erros que às vezes você não acha que está sendo tão errado e aí o tempo não aparece. Quando eu tive que sair do kart, ir para os carros, morar fora, eu nunca tinha saído de casa, estava em Pato Branco, de repente eu fui morar em Milton Keynes, na Inglaterra, que depois foi eleita uma das cidades mais depressivas da Europa, sem ninguém. Delícia. Eu não falava com ninguém em português, eu era tímido pra caramba, e inglês era pior ainda. Então, assim, foi bem complicado. As frustrações que você tem ao longo da carreira, assim, você não consegue atingir um objetivo. E aí você quer, porque quer que aquilo aconteça. E quando as coisas dão errado, você fala, isso aqui não é para mim, não vai dar certo, não está indo bem. Então você fica se cobrando demais. Eu sempre me cobrei muito. E assim, foram as maiores dificuldades que eu tive. E uma outra dificuldade que é quando você fala assim, ou isso aqui vai me dar dinheiro, ou eu vou parar. Que não tem por que ficar batendo nessa tecla, martelando. E aí você começa a ter que ir atrás de patrocinador, que é muito difícil conseguir, porque quando você está no início, você tem que, de certa forma, confiar, fazer a empresa confiar em você sem você ter mostrado muita coisa. E até hoje, com todos os resultados que eu já tive, modéstia à parte, é um currículo muito de respeito no automobilismo brasileiro, é difícil você chegar numa empresa e conseguir fazer com que eles confiem na plataforma automobilismo, porque é um esporte nichado. A gente sabe que no Brasil ou você chuta uma bola ou você tem que lutar demais para fazer o negócio acontecer. Então, assim, eu tive muitas dificuldades psicológicas ao longo dessa trajetória. E aí, quando você começa a ter que fazer o negócio ser lucrativo, é muito complicado fazer vir apoiadores. Eu sou muito grato a todas as marcas que estão comigo. Hoje, na Stock Car, eu tenho 9 patrocinadores. É uma conta muito cara para se fechar. E aí, quando você quer viver disso, você tem que fazer sobrar dessa conta. Então, é bem complicado. E como eu já falei antes, eu vi diversos caras que tiveram que parar, porque não conseguiram fazer isso acontecer. Então, assim, é uma dificuldade muito grande para todo mundo que está praticando o esporte e você viabilizar ele financeiramente. Sim. Depois que consegue, é muito difícil permanecer, porque é uma cobrança o tempo inteiro. Eu me lembro, eu tive patrocinador o ano passado, que na metade do ano, eu depois de ter ganhado 2 campeonatos,
patrocinador no meio do ano querendo dar pitaco na forma que eu guiava o carro, dizendo que eu estava fazendo algo errado, porque realmente o ano não estava sendo muito satisfatório e é cobrança o tempo inteiro, você tem que estar muito bem de cabeça. Eu tenho uma cobrança interna muito pesada, eu me cobro muito. E aí você tendo um patrocinador já é, não chato, mas já é complicado para você se manter estável psicologicamente. Tendo 9, então é mais difícil. Mas assim, tudo você consegue se preparar, Hoje eu faço acompanhamento com psicóloga esportiva, então estou fazendo tudo que eu posso para permanecer saudável nesse esporte aí. Como que funciona essa questão de conseguir patrocinador? Eu tenho essa dúvida, eu tenho certeza que outras pessoas também têm, porque é muito fora da nossa realidade, né? Como funciona esse processo de você pedir um patrocínio para alguma empresa ou para alguma marca? Primeiro, você chegar para a empresa pedindo uma ajuda já não é um bom caminho. Você tem que mostrar para a empresa qual a oportunidade que ela tem dentro do seu negócio. Meu negócio é a corrida, é o evento corrida e o que eu posso oferecer fora disso. Então, assim, se eu fosse chegar aqui para o podcast na pista pedindo um patrocínio, eu não vou chegar e falar assim, pô, eu sou um cara bom, eu sei falar na frente da câmera, eu trato as pessoas bem e tal, você não consegue me dar uma grana? Não é assim que você vai fazer. Tem que chegar mostrando como a sua atividade vai ter valor para quem está te apoiando. O que você pode oferecer? E aí o automobilismo vai muito além da corrida. A corrida, que é o que a gente vê da hora da bandeira verde até a bandeira quadriculada, ela é uma pequena parte do que você pode oferecer. A gente, quando chega num final de semana de corrida, você tem eventos de mídia ou com patrocinadores desde a quarta, quinta-feira. Os seus treinos, desde que você começa, é claro que você está trabalhando para que o seu resultado lá no domingo seja o melhor possível, mas a gente sempre que está no autódromo está tendo que atender muita gente, principalmente quem tem muita marca junto. Então você tem o tempo inteiro gente vindo, fazendo esse relacionamento com os patrocinadores. Para o patrocinador é muito importante que o piloto, que o atleta seja uma pessoa boa, que ele tenha um bom pensamento assim, para cuidar da imagem dele. Você não quer se envolver em polêmica, a marca não quer estar com alguém que esteja alinhado negativamente a algo. E assim, se eu chegar para você e disser que você colocando a marca no meu carro você vai ter o resultado, eu não vou conseguir nem mensurar isso para você. Eu sei que existe uma tabela de retorno de mídia, essas coisas, mas tem marcas que não procuram somente isso. Então, a marca ela tem que entender que o evento ele é muito bom para você usar com clientes, fornecedores, colaboradores, não somente pro posicionamento de marca, que ele também é muito importante, mas hoje a plataforma automobilismo ela tem que ser utilizada. Quando um patrocinador chega até mim e ele não usa, eu também não gosto, porque aí vai chegar no final do ano ele não vai ter visto o valor naquilo que ele fez. Tem gente que realmente só quer estar com a marca ali, quer só o dono da empresa estar ali, aproveitar e tudo mais. Mas eu falo para todos os patrocinadores meus, usem muito o que vocês estão investindo. Usem o Gabriel, usem tudo que você puder no final de semana de corrida, estar no autódromo, levar clientes, fazer promoções, levar a gente até a empresa para que a gente tenha esse contato com o seu colaborador, com o seu fornecedor, com todo mundo que está envolvido de certa forma com a empresa. E eu tenho que reunir tudo isso que eu posso fazer, além de aonde eu vou aparecer. Eu estou aqui hoje no podcast, tudo que eu posso oferecer de mídia social. Eu tenho que reunir tudo isso, mostrar para a empresa como ela vai estar aparecendo se ela estiver vinculada a mim e quais são as oportunidades que ela tem estando comigo. Por exemplo, eu tenho patrocinador que quer que eu faça 3 visitas por ano na empresa para fazer palestra, para levar o meu carro para as pessoas verem, que quer levar convidados deles para dentro do box. Tem patrocinador que não quer isso, só quer mais um trabalho em mídia social para que a marca apareça um pouco mais, criação de conteúdo, usar a minha imagem. Então, tem diversos modelos que você pode fazer, mas quando você vai, voltando à sua pergunta, quando você vai apresentar isso para uma empresa, você tem que chegar com um pacote completo mostrando tudo que você pode oferecer. E aí,
a empresa vai fazer as contas dela, vai ver se realmente vale a pena ou não. Às vezes é uma aposta. Eu tenho patrocinadores que entraram comigo já quando eu já estava muito bem e que não estão mais comigo. E tenho patrocinadores que estavam comigo lá atrás, que quando eu andava lá em 25º, e eles estão comigo hoje quando eu estou brigando pelas primeiras posições. Então, depende muito do que a empresa pensa, do que ela está buscando com o automobilismo. E também tem aquilo, tem marca que combina com corrida de carro e tem marca que combina com outra atividade. Tudo depende. E aí você vai chegar para uma empresa pedindo ajuda nunca. Tem que chegar lá e mostrar como que ela vai... como que aquilo que vocês vão fazer junto vai gerar valor para a marca dela. Depende da área de atuação da empresa também, né? Também. Assim, se você tiver uma empresa, como é que eu posso dizer, sem denegrir nada, mas uma coisa que eu não usaria, não sei, maquiagem. Eu sou homem, não vou usar maquiagem, não tá na minha lista de coisas que eu faço quando eu acordo para sair de casa. Sim. Mas se você quiser anunciar comigo e me dando um bom dinheiro, eu não vou negar. Com certeza. De certa forma, você está vendo valor no que eu estou fazendo. Mas, assim, uma marca que tenha componentes de carro, que tenha mais a ver com o negócio, é um pouco mais fácil de você linkar e de você estabelecer uma conexão entre a marca que está no meu carro e aquilo que eu estou querendo mostrar. Sim. E, infelizmente, o automobilismo ele é uma categoria bem limitada, né? Porque você precisa de muito investimento para entrar. Sim. E nem sempre você vai ter o retorno necessário que você precisa para se manter. É uma incógnita, né? Você não é aquilo, você vai apostar em uma equipe, mesmo que ela seja boa, você não vai ter certeza nenhuma do resultado que vai vir. E, como eu falei, o patrocinador tem que usar, tem que ativar. Se o patrocinador não fizer nada, muito provavelmente ele não vai ver valor naquilo. Sim. Então, tem que ser... E aí, não somente no automobilismo, tá? Em todas as atividades, incluindo o futebol, que é um esporte orgânico aqui no Brasil, o patrocinador ele tem que ativar. Tem que usar os jogadores, o clube, tem que usar a imagem, querer fomentar essa parceria para que ele veja valor naquilo que ele está fazendo. Você simplesmente colocar uma marca por estar ali, muito provavelmente vai chegar no fim do seu contrato, na hora de você renovar, você não vai ter o que mostrar que você fez, e a empresa vai olhar e falar, tá, mas isso aqui não me gerou nada. E querendo ou não, tudo que você está anunciando, você tem que converter em venda. É o sistema que a gente vive. Então, se uma empresa quiser anunciar comigo ou com vocês, no final ela vai olhar quanto isso me gerou de receita para que eu possa continuar investindo, para que eu possa... não adianta nada o dono da empresa ou o diretor de marketing, coisa, gostar. Na hora de fechar a conta, ele tem que ver que valeu a pena o investimento. Você tem que mostrar resultado, né? Isso. Gabriel, antes você tinha falado sobre a questão psicológica no esporte. Quão importante você acha que é esse acompanhamento psicológico, esse cuidado com a saúde mental no esporte? Não somente no esporte, né? Na vida. Com Eu certeza. falo para todo mundo que se você tiver oportunidade, uma das prioridades suas é você fazer um acompanhamento psicológico, um terapeuta, psicólogo, tem diversas formas de abordar. Eu tive um tempo em que eu sofri demais psicologicamente na minha carreira por causa dessa cobrança interna, e eu considero que eu perdi um campeonato, o campeonato de 2022, eu considero que eu perdi para mim mesmo, da Stock Car. Fiz muitas besteiras dentro da pista que talvez se eu soubesse me controlar um pouco melhor dentro do carro, isso... Não é que não teria acontecido, mas seria mais difícil de ter esses percalços. E aí eu procurei ajuda psicológica. Antes eu era aquele cara que dava risada. Falava, não, isso aí eu não preciso, eu sei me cuidar, minha cabeça tá boa e tal. Mas na hora que o sangue ferve, que você não... Porque realmente quando você está dentro do carro, teu corpo está sendo exigido ao limite físico. A gente passa dos 60 graus dentro do carro, eu corro quase sempre com o relógio controlando meus batimentos, passa de 175 batimentos por minuto. É um cansaço físico extremo, e quando você está muito cansado, você não pensa direito. E você ter esse controle mental, controle emocional, quando você vai tomar qualquer decisão, não somente dentro da pista, ele é super importante. Sim. Quando você vai tomar uma decisão num negócio, para que lado você vai... qual tipo de produto que você vai escolher para vender, você tem que estar bem psicologicamente para saber o que escolher.
E aí, quando eu comecei a fazer esse acompanhamento, eu vi muito ganho meu. Assim, tem diversas técnicas, tem técnicas que vão funcionar comigo e não com você. Tem coisa que vai funcionar com você e não comigo. Tudo pode ser personalizado de acordo com as crenças de cada pessoa, de acordo com o que você está disposto ou não a fazer. E, assim, depois que eu comecei a fazer esse acompanhamento, como eu falei, eu vi muito ganho meu, de dentro, e eu também vi muito ganho de fora. Sim. Eu vi muita coisa boa acontecendo comigo graças às atitudes que eu estava tomando, estando um pouco mais tranquilo. Então, com certeza, eu acho super importante ter esse controle mental, além do físico. E aí eu digo, não somente no automobilismo, não somente no esporte em geral, para todos os âmbitos da vida, é muito importante que você esteja com a cabeça boa, porque a gente sabe como que a sua cabeça pode te derrubar. Ela pode te levar muito para cima, mas tem muita gente que tem muito potencial que, assim, você olha e fala, nossa, é a pessoa feita para essa atividade, mas você não sabe o que está acontecendo dentro da cabeça dela e aí, às vezes, ela mesmo se derruba. Então, Se joga para baixo, né? Isso. Sim. É super importante que você tenha uma ajuda. Tem que ser um pouco desmistificado isso, porque Sim. muitas vezes as pessoas pensam que quem vai procurar ajuda é porque está mal. Não é. Não necessariamente é isso. E tem muita gente que tem preconceito, como eu tinha. Eu falava, não, quem está procurando ajuda psicológica é quem está com algum problema. Eu não estou com nenhum problema, eu estou bem. E não é. Quando você está bem e chega na psicóloga e fala, cara, tá tudo certo na minha vida, ela vai achar alguma coisa para te Que desenvolver. não tá certo. Não que não esteja certo, mas ela vai achar alguma coisa para continuar esse desenvolvimento. Pra Porque trabalhar. são profissionais que aprenderam a lidar com isso e você, cru, sem saber como a tua cabeça funciona, você não vai saber dar os próximos passos. Então é super importante que todo mundo faça isso. E eu tenho certeza, quando você começa a fazer, você vai ver ganhos. Não tem uma pessoa que vai e fala isso aqui não prestou para nada. Mal não vai te fazer. Sim, sem contar que é um esporte muito perigoso também, né? Então você, às vezes, ter um surto ou alguma coisa assim, talvez uma crise de ansiedade, alguma coisa no carro, talvez não seja um cenário muito ideal, né? Pois é. Tem que estar sempre muito bem calmo, muito bem preparado para tudo aquilo que você vai enfrentar. Como eu falei, você está sempre se levando ao limite e levando o seu carro ao limite. Então, quanto mais você conseguir controlar essa situação, melhor. E como que você vai conseguir isso? É tendo pleno conhecimento daquilo que você está lidando. Quando você vai pilotar um carro ou quando você vai dirigir um carro, você tem que saber tudo que ele faz. Você tem que saber como mexer nele em situações de risco. A mesma coisa que na aviação. Por que você faz um checklist de tudo? Você tem que estudar sobre tudo daquela máquina que você vai, de certa forma, dominar. Para que, caso alguma coisa fora do seu controle, que seja o normal, aconteça, você tem que estar preparado. A tua cabeça é a mesma coisa. Você acha que você conhece tudo sobre si. E você vai enfrentar situações que você não teve experiências, e aí vai chegar uma hora que a sua cabeça vai falar, nossa, eu nunca passei por aqui. E aí, o que eu faço? Então, se você souber controlar tudo, é o ideal. E daí já adianta, você nunca vai controlar tudo. Não tem como. Você vai só se preparar para determinadas situações que podem acontecer, para que você tenha o mínimo de dano possível nas suas... Porque você tenha o mínimo de consequências negativas possíveis. Então vamos pro nosso primeiro quadro, que é o Breaking. A gente vai falar um pouco de Fórmula 1 agora, que é onde a gente vê as últimas notícias dessas últimas 2 semanas, desde o nosso último episódio até hoje. Não tem muitas hoje, porque foi 2 semanas tranquilas. Calminho, né? 2 semanas tranquilas. Então vamos lá pro primeiro. O primeiro é que agora Mônaco tem 2 pitstops obrigatórios, né? Antes era só 1, agora 2. O que você acha? Você que faz pitstops, como que funciona? Bom, o que eu acho da regra? Eu acho que é válido porque a gente tem uma das corridas mais chatas do calendário, se não a mais chata, né? Mais É parada, uma pista de rua. A pista não aumentou e os carros aumentaram muito, então é muito complicado de ultrapassar. E eles estão tentando fazer com que a corrida fique um pouco menos monótona. Apesar de ser a corrida mais glamourizada do calendário, você tem um evento maravilhoso em Mônaco. Mas a partir da bandeira verde até a quadriculada, arrisco dizer que é o pior momento do final de semana, porque realmente é uma corrida chata, as pessoas que assistem falam isso,
e a estratégia estava sendo de você fazer somente um pit stop, que era obrigatório por ter que trocar o composto de pneus. Agora você tendo 2, dá uma balançada um pouquinho maior nas estratégias, mas assim, o cara que estiver performando bem, ele consegue marcar os adversários e talvez não mude muita coisa nas posições da frente, talvez mude, mas assim, tendo os estrategistas que a Fórmula 1 tem, que são dos melhores do mundo, talvez eles façam até isso ficar de uma forma engessada. Mas a Fórmula 1 está tentando, de todas as formas, fazer com que o esporte tenha mais variáveis, né? A gente vê desde que a Liberty Media assumiu, diversas ações foram tomadas para que o esporte não ficasse monótono. E aí é uma coisa que o americano tem muito. Eu corri corridas lá nos Estados Unidos, eles querem sempre que chegue no final da corrida todo mundo com chance de ganhar, todo mundo disputando. Sim. Então, mesmo que você tome uma volta durante a corrida, você tem a oportunidade de voltar à volta do líder para estar disponível para vencer. É isso que eles querem ação do início ao fim. Eu imagino que essa atitude agora seja pensando nisso, seja pensando que a corrida precisa ter um pouco mais de variáveis, precisa ter um pouco mais de confusões acontecendo. Mônaco é tudo muito apertado, o box de Mônaco é mais complicado. Então, antes, você passando por ali uma vez, às vezes aconteciam confusões. Agora que você é obrigado a ir 2 vezes, eles falam, temos o dobro de chances. Então, vamos... dobro de chance de confusão. Isso, então... é isso que a gente quer. Então, vamos... Assim, eu achei muito, muito positivo. Tomara que surta efeito, né? Que a gente tenha uma corrida mais conturbada. Falando do ponto de vista do piloto, eles não querem isso. Mas... Pra eles, quanto mais a gente, melhor. público, assistindo, eu que estou assistindo, divertido. eu quero que tenha confusão. É isso aí. E Mônaco é uma pista com pouquíssimas ultrapassagens, né? Então acho que é uma boa saída aí para eles darem mais emoção para a corrida, darem mais dinamismo, mais estratégias diferentes, uma corrida mais maluca, digamos assim, né? E com certeza contribui muito para o espetáculo. A próxima é uma notícia não muito legal, eu não gostei pelo menos, que é das fake news que saíram contra o pai do Dohan, né? Que uma página de paródias, na verdade, fez como se fosse um story dele falando mal do Colapinto por conta da batida que ele teve. E daí os argentinos começaram a repostar muito e a falar muitas coisas, falar ameaças até no e-mail pessoal do Dohan, coisa assim. Pra família também. Pra família, e ele teve que vir no Instagram se posicionar, pedindo que as pessoas parem de ameaçar ele, basicamente. E teve que vir desmentir, né? Porque foi uma página, se eu não me engano, o arroba da página era Fórmula Fakers, então a página era focada em postar notícias, não mentirosas, mas sátiras da Fórmula 1, pra brincar e tal. E aí acabou saindo da bolha, a torcida argentina pensou que era verdade e começou a atacar o piloto e a família dele. De notícia, né? Imprensa mesmo. A Argentina começou Transmite como sendo verdade. Transmitiu como sendo verdade. Eu tenho um humor bem ácido. Eu gosto da piada, da zoação. Acho que a corneta ela tem que ser saudável. Sim. Não à toa eu torço para um time que gera piada o tempo inteiro, que é o Grêmio. Então, assim, estou acostumado com isso. Mas a gente tem que ir até um ponto que não... Tem um limite. Que acabe não virando algo incontrolável, como é esse caso que a gente está vendo. E aí, assim, infelizmente acontece. Quando você fala de público, não somente o argentino, o público brasileiro também é muito fervoroso, né? A gente, no início do ano, estava falando, não, o Bortoleto vai chegar e vai meter o pé na porta e tal. Eu falava para quem me perguntava, falei, gente, vamos tranquilo. Esse primeiro ano, ele tem que só ficar na frente do companheiro de equipe dele, o carro dele não é bom. Ele falou, pô, mas você não acha que tal corrida ele vai brigar para fazer um pódio? Eu falei, nossa, tá no pior carro, que isso? Tá no pior carro, como assim? Mas e assim, a gente sempre foi muito... a gente torce com muita vontade, né? E tem gente que realmente passa do ponto e aí acaba sendo um negócio que não é saudável. O coitado do Dohan já foi chutado para fora e depois ainda tem que lidar com isso, né? Sim. Seria melhor se ele não estivesse envolvido nisso, e é uma coisa que nem foi ele que fez. Então, graças a uma piadoca que passou um pouco do ponto, o cara tem que voltar e pedir paz. Mas a gente é bem assim mesmo. Tanto que eu tenho uma aposta com um amigo que ele falou que o Bortoleto vai ficar no pódio na Áustria. Eu falei, você é maluco? Ele tá na Sauber. Não vai acontecer. Ele falou, vai, confia na Áustria, porque a Áustria, não sei. Ele falou que na Áustria ele ia ficar no pódio. Eu falei, tá bom, aposto 50 que na Áustria ele vai ficar no pódio. Eu vou ganhar 50 muito fácil. Vai.
Vai. Não, eu torço demais. Eu Porque falei- assim, conheço o Gabriel desde que ele começou no kart, menininho. E todo mundo que tem a chance de ir para a Fórmula 1, de seguir esse caminho, não somente ele, pô, o Drogovic convivia com ele nas corridas. Quando eu falei do meu início do kart, ele é mais novo que eu, mas a gente, em diversos lugares que a gente ia, tava junto. Tal. Então você torce para esses meninos, porque você sabe quão difícil é Sim. de fazer acontecer, como é o esforço financeiro que tem que ser feito para você ir subindo as categorias. O próprio Rafa Câmara, que está indo muito bem na Fórmula 13, vai ser outro que vai nos despertar a esperança do brasileiro de que esteja num lugar legal. Ele está na academia da Ferrari, talvez isso dê uma facilitada para ele estar numa equipe boa. E assim, você torce para que aconteça. Só que eu sou muito realista. Eu ainda vivendo do automobilismo, você entende como as coisas funcionam. Sim. Você sabe que você precisa ter um carro. Eu falo assim para todo mundo que o meu resultado depende 75%, 80% do carro. Acho que até mais, mas assim, ninguém com um carro ruim vai fazer milagre. Não existe. Então você tem que saber qual é o limite daquele equipamento que estão te dando. Se o seu amigo acha que vai acontecer. Ele não quer apostar comigo também? Daí eu posso Eu vou botar uma perguntar. grana um pouco maior para ganhar mais. Vamos fazer um bolão? Todo mundo contra ele? Acho que seria uma boa. Assim, não tô dizendo que o Bortoleto não vai conseguir nada. Torço demais para que aconteça. Só que a gente tem que saber os limites. Sim, o carro dele não é bom. E até agora ele não conseguiu pontuar. O único que pontuou na equipe foi o Hülkenberg numa corrida caótica de chuva, Sim. que acabou que deu certo. Ele está conseguindo, em algumas oportunidades, ficar na frente. Se eu não me engano, de classificações está 4-3. Sim. E Isso. de corridas também está 4-3. Então ele está batendo de frente, está conseguindo. Mas a equipe não ajuda, não adianta. O carro não é um carro para chegar em pódio. Não. Só numa corrida muito difícil doida. cravar Né? dizendo assim, Sim. não vai acontecer. Eu acho que não vai acontecer. Se acontecer, eu vou comemorar demais. Com certeza. Mas, Eu até falei, se você quiser difícil apostar se ele vai demais. conseguir um ponto, daí tudo bem, é mais possível. Mas agora um pódio, talvez você esteja um pouco demais. Ano que vem, quem Ano sabe? que vem, quem sabe, Vira Audi. Vira Audi, muda um exatamente, pouco o muda o regulamento. Então, e a gente torce por isso, né? A gente pensa que a Audi vai dar um estofo financeiro ali para que eles tenham um desenvolvimento bom e toda mudança de regulamento acontece isso. Se você for levar em consideração quando mudou, quando a Red Bull começou a dominar, que foi de 2010 a 13 que eles ganharam os 4 campeonatos, mudou o regulamento. Na verdade, a Brown dominou em 2009, mas na segunda metade do ano a Red Bull já estava batendo de frente. Foi uma mudança de regulamento de 8 para 9. Quando mudou de 2013 para 14, a Mercedes veio e dominou por todos esses anos. Quando mudou, eu acho que foi de 21 para 22, 21 para 22, aí Red Bull dominando de novo. Toda mudança de regulamento, você tem uma equipe que ela se sobressai. E a gente tem caras colocando muito dinheiro, como a Aston Martin está investindo demais para ter nessa mudança de regulamento, ter uma vantagem. Então, por que não a Audi? Né? Sim. Se eles estão entrando na categoria e eles veem valor nisso que eles estão fazendo, muito provavelmente eles vão colocar muito investimento e tendo o Gabriel ali, a gente torce para que eles acertem a mão. Com Para que certeza. daí eles Sim. possam performar bem. E bom, se fosse para apostar, eu apostaria no Gabriel numa corrida de Mônaco. Quem sabe ele belisca ali um 12º, 11º na classificação. Sim. E aí, como não tem muitas Não tem muita ultrapassagens, talvez ele ultrapassagem. consiga segurar. Se a Sauber ajudar na estratégia também, né? Que eles também não Porque- ajudam muito. Também tô errando bastante. Nessa última corrida da Itália deixou bastante a desejar, né? O Hülkenberg se deu bem ali e tal, fez uma parada só, mas o Gabriel acabou prejudicado. Também precisa, depende dessa O estratégia nosso da papel equipe. a gente vai fazer, que é torcer. Com Sim. E certeza. aí que eles façam o deles. Você comentou sobre o Rafa Câmara na F3, você também correu na F3, né? Como que foi essa experiência? Assim, eu fiz um ano só de Fórmula. De Fórmula 3 eu fiz 2 corridas, mas eu corri de Fórmula Renault o ano inteiro. Foi um ano foi o ano que eu morei fora. Sofri muito psicologicamente por isso. Eu me lembro que na época tinha gente que falava comigo assim, pô, você tá tendo a vida que os meninos aqui que correm com você estavam pedindo. E aí eu volto naquele papo de que você não sabe o que está acontecendo dentro da cabeça da pessoa. Sim. Eu, naquele momento, realmente estava correndo na Europa, corria lá,
não era feliz vivendo lá, porque eu estava longe da minha família, dos meus amigos, estava comendo uma comida que eu não gostava. O povo inglês não é muito receptivo. Eu sempre fui muito tímido aqui no Brasil com pessoas que eu conseguiria conversar. Imagina conversando em outra língua, que eu sempre tive muito medo de errar e tal. Hoje eu vejo que você chega nos Estados Unidos falando qualquer tipo de inglês, eles vão te entender. E é normal, é a mesma coisa um gringo vir para cá e falar o português. Você não vai zoar ele porque ele fala errado. Você vai tentar entender ele e estabelecer uma conversa. E aí naquele momento, eu sofria bastante com isso. Foi um ano legal, assim, no motorsport, porque eu conheci pistas que eu só conhecia pelo videogame. Corri Legal. contra caras que eu sabia que alguns iam chegar na Fórmula 1. Naquele ano, a gente correu com Kvyat, Van Dorn, Ocon, Olha só. Nick De Vries, Gasly, o Albon. O Albon deu PT em uns 3, 4 carros naquele ano lá. Ele era muito doido. E assim, sabia que esses caras tinham um apoio. Desde cedo eles já eram de academias, Red Bull já patrocinava, McLaren, todos eles já tinham esses pilotos. E no final daquele ano, eu sempre fui um cara de saber quanto estava sendo investido. Para mim não valia a pena ficar tentando mais, porque aí eu vi que era muito dinheiro que tinha que ir. E aí até falando, esses meninos que estão chegando agora, até você ter um reconhecimento maior, é o dinheiro da família que está indo. Então, assim, eu sabia quanto teria que ser investido e eu falei, não, eu já sou realizado. Conheci pistas que eu não sonhava em conhecer, vi lugares muito, muito legais com todas as viagens e aí resolvi voltar. Mas foi um ano que eu aprendi demais como pessoa também lá e, cara, falando do automobilismo foi sensacional, porque você ter corrido com esses caras, ter corrido nessas pistas é realmente um sonho. Eu realizei um sonho correndo lá. Fui bem, fui o Rookie of the Year no campeonato que eu corri. Legal. Fiz 2 poles, fiz 3 pódios, não ganhei uma corrida, mas tive resultados legais com uma equipe pequena e, assim, fiquei muito feliz com o que eu fiz. E aí essa foi uma das vezes que eu quase parei. Voltei para cá e aí o meu pai falou, não, vamos tentar alguma coisa aqui, talvez funcione. E aí é muito mais fácil para um piloto brasileiro conseguir apoio para correr no Brasil do que lá fora. Primeiro por causa da nossa moeda. Quando você vai lá para fora, a nossa moeda vale nada. E aqui no Brasil, para você utilizar a plataforma, é muito mais fácil. Nós estamos num final de semana de Stock Car em Cascavel. Eu acho que eu vou receber de convidados, patrocinadores, família e coisa e tal, mais de 250 pessoas. Nossa. Imagina para essas pessoas irem para uma corrida fora. Sim. Não dá para fazer isso financeiramente. Então, é muito mais fácil aqui e deu super certo. Mas o ano que eu corri lá foi sensacional, assim, do ponto de vista de automobilismo. Deve ter sido incrível mesmo. Foi. A única coisa que deve não ter sido tanto é comer um ano a comida da Inglaterra. Nossa, difícil. Quando eu vejo aqueles café da manhã com feijão, eu olho e falo, não é possível que eles terrível. comem Não isso dá, não mesmo. dá. A gente tinha lá, foi comigo um amigo do meu pai, que trabalhava com meu pai. Eu, na época, tinha 17 anos, o cara tinha 50, ele foi para me cuidar. E aí, a gente tinha uma brasileira que ela tinha um restaurante lá, e aí ela tinha que trabalhar no restaurante, então ela cozinhava a comida pra gente, e a gente ficava com a comida congelada e esquentando só o que a gente comia durante a semana. Uma vez por semana chegava uma comida meio brasileira, mas era um frango e um macarrão, assim, era desse tipo. Só que quando você viajava, e aí você tinha que viajar muito, eu passei de lá de fevereiro a novembro. Assim, contando os dias que eu fiquei na casa que eu morei lá, não deu 2 meses. Porque você está o tempo inteiro viajando, Sim. se testa muito nas categorias de base, você anda muito por lá. E todo lugar que você tem que ir, são horas de carro viajando, dorme em alguns hotéis, alguns são legais, outros não tanto. Uns têm alguma comida mais ou menos, outros nem comida não têm. Então, é bem complicada essa parte aí. Mas é experiência de vida. Vai aprendendo a se virar. Gabriel, e pra você, qual que foi a corrida mais marcante da sua carreira até hoje? Assim,
Eu falo que o dia mais feliz da minha vida até o momento foi quando eu conquistei o primeiro título de Stock Car. Tá na pele, marquei aqui com o troféu. Foi 12 de dezembro de 21. Porque ali me saiu um caminhão das costas, assim, um peso gigante. Talvez não foi a corrida mais marcante, porque foi um campeonato que eu cheguei tendo uma certa vantagem. E aí, não estou dizendo que não foi especial, foi maravilhoso, tanto que eu passei momentos de extrema felicidade e emoção com minha família, com os meus amigos, com quem estava torcendo comigo. Mas assim, falar de corrida marcante, de performance que teve, eu posso dizer uma corrida lá na Europa naquele ano que eu fiquei, que foi uma corrida em Spa. Só de você correr em Spa já é Nossa, muito massa. legal. E assim, eu tive um final de semana lá que foi... Eu estava tendo muito problema de motor e por eu ser um estreante, a equipe não acreditava no que eu falava. E eu falava que eu estava tendo problema de motor, que eu não tinha as mesmas condições que os outros, meu motor ele estava meio ruim e tal. E eles falaram, não, tá tudo certo, você precisa melhorar tal curva, porque senão realmente você vai ter problema de motor, tal. E aí nós tínhamos 2 corridas no final de semana. Eram mais de 30 carros assim na categoria. Era bem legal de correr porque uma confusão do início ao fim. Sempre tinha disputa. Sempre, o tempo inteiro. E aí, essa corrida, a primeira corrida definia o resultado da primeira definia a largada da segunda. Então, na primeira corrida, eu classifiquei lá atrás e no meio da corrida meu motor quebrou. E eu tava já avisando que ele não tava bem. Quando o motor quebrou, chegou, os caras falaram, pô, realmente... Deu algum... Você tava certo, o motor tava ruim. Acreditaram em você. Eles foram e trocaram o motor. Quando eles trocaram o motor, eu larguei lá de trás e eu vim passando todo mundo. O carro estava muito bom, o motor que eles colocaram estava funcionando muito bem. E aí eu lembro que eu vinha ultrapassando todo mundo, assim, freadas. Tinha uma certa facilidade porque o carro realmente estava funcionando muito bem naquele final de semana. E aí é uma corrida que eu lembro exatamente das ultrapassagens que eu fazia e tal. Não tem registro de nada, não tinha filmagem, não tem nada. Tenho foto talvez, mas está tudo na minha memória. Então assim, foi a corrida mais marcante que eu tive como performance por causa da realização que eu estava tendo de correr lá e por ter um desempenho muito satisfatório. E algum momento que, por exemplo, você sentiu medo na pista, que não sei, bateu o carro ou aconteceu alguma coisa? Nossa, diversos. O meu início, como eu falei para vocês que eu andava tão devagar que o kart apagava, era por causa do medo. E aí, o piloto, quando ele está guiando, quando você vai pilotar em um simulador, eu acredito que vocês já tenham tido essa experiência de talvez dar uma volta. Você está ali vendo as imagens chegarem até você, mas caso você bata o carro, o teu corpo não vai sofrer nada. E você não tem aquela sensação de que, meu Deus do céu, se eu passar reto aqui, vai ser difícil de controlar o carro se ele encostar na grama ou alguma coisa do tipo. Então, assim, diversas vezes você sente medo dentro de um carro de corrida. Só que as vezes que você mais sente medo dentro do carro é quando chove. Porque se você está atrás de alguém, principalmente atrás de diversos carros, você não vê absolutamente nada. Você não vê nada, você sabe aonde a pista está indo, tem uma luzinha que fica piscando atrás do carro da frente, mas se você não está perto, se você vê aquela luz, quer dizer que você está perto demais. Sim. Então, assim, você realmente não vê nada, e se você tirar o pé, vão dizer que você é medroso, e talvez o cara de trás pode te bater. Então, assim, na chuva é realmente muito complicado para pilotar, não somente por você ter esse risco de o carro toda hora estar perdendo o controle e tal. É porque a visibilidade ela é muito restrita. Então, dá medo, assim. Quando você está numa reta comprida, diversos carros, um atrás do outro, e você não vê absolutamente nada. Você só pensa assim, daqui tantos segundos, talvez eu acho que está na hora de frear. E aí, nessa hora, você fala, se acontecer alguma coisa, pelo menos estou bem amarrado com todos os equipamentos de segurança, porque é bem complicado. Você já chegou a ter alguma batida feia, alguma coisa do gênero? Já tive. A única vez que eu fui pro hospital foi aqui em Cascavel. 2018, no Bacião, um cara me rodou e eu bati a 170 por hora de ré, numa parte que não tinha pneus, era direto no guardrail. E aí, a hora que eu fui bater, a hora que eu rodei e eu vi que eu ia bater, eu fiz assim.
me encolhi. E talvez eu devesse ter ficado grudado no banco. Porque como eu me encolhi, quando a batida veio, a minha força não conseguiu segurar o chicote que o corpo fez para trás. E aí eu lembro que a primeira coisa que eu fiz, quando eu bati nas minhas pernas, assim, encostei para ver se eu estava sentindo, porque a batida foi muito forte. Quando eu levantei, eu estava muito tonto, me levaram para o ambulatório na pista e aí começaram a fazer os exames e me levaram para o hospital porque eu sentia muita dor na coluna, estava com muita dor na coluna. E depois disso, eu descobri discopatia em 2 vértebras, que é quando a cartilagem ela quase vai embora, quando quase dá uma hérnia. E isso é por desgaste, impacto e coisa. E o corpo ele não avisa que isso está acontecendo, porque você sozinho você não consegue chegar ali e ficar encostando nas costas para ver se está tudo certo com o teu corpo. Ele só vai avisar a hora que já deu o problema. Então, assim, naquele momento eu descobri que tinha isso, tem que ficar fazendo acompanhamento. Isso foi em 2018, já faz muito tempo. E cartilagem ela não se regenera, né? Então, você tem que ficar fazendo acompanhamento, manipulação com o fisioterapeuta e tudo o tempo inteiro, cuidando disso. Assim, foi a única vez que eu fui parar no hospital. Foi aqui, curiosamente. Mas, assim, acidentes fortes você pode ter toda hora. Mas hoje o esporte é muito seguro. É bem seguro. Todos os equipamentos de segurança que a gente utiliza são vistoriados. Você tem que estar dentro de um range de utilização. Você não pode usar nada vencido. Por mais que ele esteja em perfeitas condições, você não pode confiar que aquilo vá te segurar por anos. Então, tem que estar cuidando muito bem disso. Os carros são vistoriados. Hoje a gente está entrando numa nova era da Stock Car, que é um chassi que ele é mais leve, mais resistente. Ele é mais fácil de você sair do carro, de evacuar caso você precise. Então, tudo é feito. Infelizmente, para a gente chegar nesse ponto, algumas vidas foram perdidas. Mas, sempre que acontece algum acidente, você tem um avanço na tecnologia utilizada para preservar as vidas que estão participando ali do evento, não somente dos pilotos. Sim, você comentou que teve algumas mudanças no carro da Stock esse ano. Fala um pouco sobre o que muda agora na pista para você, durante a corrida. Praticamente tudo. No estilo de guiada, a gente tinha um carro que tinha um motor V8, ele era maior, ele era 6.2, se eu não me engano. Hoje a gente tem um 2.0, 4 cilindros turbo. Então, um motor que ele é menor, tem essa implementação do turbo, que muda a sua forma de acelerar. Um carro que ele é mais leve, com mais pressão aerodinâmica, então você tem que... Vamos do início, você tem que ter uma forma de aceleração diferente, porque o turbo, a potência ela pode vir em momentos diferentes do que é um carro aspirado. Por você ter um carro mais leve, você consegue contornar curvas mais rapidamente, então você pode chegar em determinados momentos, em determinados lugares da pista, em uma velocidade diferente do que você estava acostumado depois de todos esses anos, e um carro mais leve que te permite frear um pouco mais dentro. Então mudou tudo. Você tendo um motor menor, você não consegue utilizar tanto o freio motor, que é fazer com que o giro suba e ajude você a frear o carro. Então, assim, esse início de ano está sendo realmente um início de ano de adaptação com esse novo equipamento. Mas eu acho que depois que tiver tudo equalizado, todo mundo tiver com os carros bem parecidos, o nível de pilotos que a gente tem na Stock Car ele é altíssimo. A gente tem uma categoria que dos 30 pilotos eu não me surpreenderia se 25 vencessem uma corrida. São caras realmente muito bons que performariam muito bem em qualquer campeonato do mundo que fossem participar. Então, depois que tiver tudo equalizado, você vai ver uma competitividade extrema. Vai ter etapas que eu vou estar brigando para ganhar a corrida e vai ter etapa que eu vou estar com dificuldade de passar para o Q2. Porque isso realmente acontece na nossa categoria, principalmente por conta do lastro de sucesso. Eles querem sempre que fique bem equilibrado. Tomara que seja assim, porque aí é bom para quem está assistindo. Nós, falando de dentro, assim, falando como um cara que venceu 3 campeonatos, brigando contra um monte de coisas dentro do carro, você quer sempre estar ganhando. Você quer ter uma hegemonia, mas na Stock Car isso é muito difícil de acontecer. Eu fui campeão em 2021 vencendo 2 das 24 corridas. Em 2023 eu venci 3. Em 2024 eu venci 2 também das 24. É um percentual de vitória muito pequeno. Mas você tem que
ir pontuando a cada etapa, construindo o seu campeonato. Então, assim, é muito difícil você ter aquela história de que um piloto vai dominar a temporada, vai ser o cara que vai estar sempre no topo. A gente vai ter sempre essa rotatividade. E quando acontecer de um cara estar vencendo muito, mesmo que ele tenha lastro e tudo mais, é porque o carro dele está um pouquinho melhor do que os outros, com total mérito da equipe, com total mérito dele. Mas não é o que a categoria busca. A categoria busca um equilíbrio pleno e, para eles, nessas 24 corridas, se tivessem 24 vencedores, para eles seria o sonho. Porque aí eles podem dizer, é a categoria mais competitiva do mundo. Com certeza. E eu acho que é. É muito importante manter a consistência durante a Sim. temporada também, né? Gabriel, eu queria perguntar, você falou que correu em Spa, como que é a experiência de correr lá? Cara, eu falei já de sonhos realizados que eu tive assim na minha vida. Essas pistas, a minha primeira corrida lá na Europa foi em Hockenheim, que também Legal. era outra pista que a gente conhece por videogame. Já corri muito no Fórmula 1. Então. E aí você conhecendo a pista, vendo... O primeiro choque que acontece quando chega nesses autódromos, agora falando especialmente de Spa, é você ver aonde ele está localizado. Porque quando você vai jogar no videogame, você imagina que a pista seja como é Interlagos, que é no meio da cidade, Sim. ou aqui, que é perto da cidade. Em Spa é literalmente no meio do nada. Bem afastado. Spa era estrada. E aí virou um autódromo e as pessoas elas conseguem viver ao redor ali, mas não virou um centro assim, que a cidade cresceu em volta. Não, e na Europa tem diversas pistas dessa forma. Sim. Você vê, a gente teve a corrida de Imola, tem casas no meio da pista, porque a pista era a estrada que passava ao redor, eram as ruas que passavam ao redor, e tem algumas pistas abandonadas na Europa que são as estradas, você vê lá o pit wall, você vê a torre de controle e é uma estrada, porque aquilo não virou um autódromo, mas que antigamente existiam corridas por lá. Legal. E assim, Spa é uma pista que você, quando você vai entrar no autódromo, você já vê que é diferente. Porque é literalmente no meio do nada, você vê que era a continuação da estrada, você está indo e a pista está passando ali. Só que a estrada acaba, você não pode mais passar. Antigamente era liberado, só era fechado na hora das corridas. E aí quando entra na pista para guiar o carro, cara, vem toda aquela imagem na cabeça de todas as voltas que você deu no videogame, Sim. tudo aquilo que você já conhece da pista, do traçado, só que daí você começa a perceber que tem uma ondulação aqui e ali que você não consegue perceber em alguns jogos e simuladores. Talvez as zebras são um pouco diferentes e tal, mas assim, quando você realiza esses sonhos, cara, é sensacional, não tem muito o que falar. E eu corri em diversas dessas pistas. Spa, Barcelona, própria Imola, aonde mais? Hockenheim, que eu falei, Paul Ricard, Silverstone, Muito legal. Zandvoort, foram diversas, e tem umas que são pistas que eu nem sabia que existia e tinha no calendário lá. Então, é legal que eles fazem essa mescla, e a Europa tem muito autódromo, né? Tem Sim. autódromo em todo lugar, você vai de um para o outro, não dá 45 minutos. Então, realmente, o automobilismo é muito fácil de ser praticado por lá. Sim. Porque em todo lugar você tem, e toda hora tem track day, toda hora tem evento acontecendo. É muito legal de ver como eles fazem. Corri em Nürburgring também, mas obviamente não na pista mais comprida, e nem pude dirigir, porque eu tinha 17 anos e não podia dirigir carro lá. Entendi. Mas você vai nesses lugares que aconteceram muitas coisas, e eu sinto isso em Interlagos ainda. Você vai nesses lugares que aconteceram muitas coisas, e é legal de sentir, você fala, pô, aqui um tal cara fez uma ultrapassagem que você assiste pela TV. Sim. E aí é muito legal de ver isso de perto, de ver esse lugar de perto. Sim. Você passou esse tempo correndo de Fórmula, né? Como foi para se adaptar com os carros da estoque quando você voltou para o Brasil? Quando eu vim para cá, era 2013, eu entrei no que hoje é a Stock Light. E era o primeiro ano da categoria com esses carros novos. Então era assim, todos os pilotos que estavam entrando, por mais que eles já fossem de carros de turismo, era o primeiro ano deles com o carro. Então, todo mundo teve que se adaptar, de certa forma, no mesmo período de tempo. Não foi. É a mesma coisa que eu falo para quem está entrando agora na Stock Car.
apesar de eu estar ali já tem 10 anos, o carro é completamente diferente. Então eu falo para os estreantes desse ano, eu falo, vocês escolheram o melhor ano para entrar, porque é tudo novo para todo mundo. Então a gente tem que se adaptar da mesma forma que eles têm que se adaptar. Posso dizer que foi um pouco difícil lá no início, porque eu passei... Em 2011, eu fiz o meu último ano de kart completo aqui e na última metade do ano já estava fazendo alguns testes de fórmula. Então você começa a se adaptar àquela forma de guiar. 2012, o ano inteiro competindo em um estilo de carro que era o monoposto. Corri de Fórmula Renault e fiz as 2 corridas de Fórmula 3. De repente você tem que mudar completamente, porque é um carro muito mais pesado, com muito menos pressão aerodinâmica, potência muito diferente, pneus diferentes. Então você tem que se adaptar novamente. E aí vai do poder de adaptação de cada um. Eu considero que eu não sou o cara mais rápido para se adaptar a uma coisa nova. Mas, depois de algumas voltas, depois de algumas corridas, você já está assim, no seu limite e você nunca para de aprender. Você está sempre... Eu até o ano passado, na última corrida do campeonato, eu estava ainda aprendendo o que fazer com o carro, porque são inúmeras variáveis que estão agindo sobre o seu desempenho. Sim. Então você tem que estar o tempo inteiro aprendendo a lidar com aquilo ali. Cada volta que você dá, cada curva que você vai, o carro pode ter uma reação diferente e você vai aprendendo a lidar com ele. Gabriel, e o circuito aqui de Cascavel, ele é o circuito com maior velocidade média da temporada da Stock Car, né? Se não me engano, 182 km por hora de média na pista inteira. E também dizem que é um dos circuitos mais perigosos. Eu queria saber de você, como você se sente correndo aqui em Cascavel, o que você acha do circuito? A pista daqui é maravilhosa. Eu acho que poucos pilotos não gostam de pistas desafiadoras. Aqui a gente tem uma pista de extrema alta velocidade, uma pista que você tem que estar o tempo inteiro correndo riscos para andar rápido. Aí, tirando um pouco somente do autódromo, eu gosto demais de correr aqui porque eu estou perto da minha família, dos meus amigos. Tenho muitas amizades aqui na cidade, desde o tempo que eu vinha correr de kart aqui. Então, é sempre muito legal estar por aqui. E a pista é uma pista que eu sempre gostei, sempre performei muito bem. Agora, tendo esses carros novos, ela vai ficar ainda mais rápida. Então, eu considero que a gente vai aumentar essa velocidade média. E vai ficar mais prazerosa, porque a gente já percebeu na primeira etapa lá em Interlagos que o carro é mais legal de guiar do que era o antigo. Tá mais divertido. Isso. Estando agora numa pista que você pode usar toda essa pressão aerodinâmica que ele tem, esse peso a menos que ele tem para você contornar as curvas mais rapidamente, vai ficar mais legal, mais prazeroso para os pilotos. Espero que a gente tenha um final de semana assim, que o tempo esteja firme, que ajude para que o evento seja legal. E que a gente possa ter, pelo menos, os carros em condição de igualdade para você poder mostrar todo o seu potencial. Eu confio demais na equipe que eles vão me dar essa possibilidade, porque ter um resultado bom na corrida de casa, digamos assim, seria maravilhoso para mim. Com certeza. E você prefere correr na chuva ou no tempo seco? Ou Tanto não tem faz, muito isso? Tanto faz. Não tem. Assim, a gente ficou muito tempo sem correr na chuva na Stock Car aqui, porque passamos bons anos aí sem ter corrida nenhuma na chuva. E, de certa forma, quando você não experiencia alguma coisa, você vai desaprendendo. É a mesma coisa que tocar um instrumento. Se você não praticar, você vai esquecendo algumas coisas. E aí, se você chega numa situação agora que tá chovendo, você precisa de algumas voltas para se adaptar. Nós tivemos uma corrida com chuva no final do ano passado. Fazia algumas etapas assim que a gente não andava no molhado e eu falando assim, nossa, será que eu ainda sei como faço? Porque eu sempre gostei, desde o kart, sempre gostei de andar na chuva. Eu acho que é uma hora que a potência do carro ela não influencia tanto, você consegue lidar muito mais em curvas do que em retas, porém, mesmo assim o carro influencia muito. Você precisa ter um carro que te dê a aderência necessária para que você consiga andar rápido. Assim, hoje não tenho nenhuma preferência. No meu início lá no kart, que eu pesava 20 quilos a menos do que eu peso hoje, não tinha força para segurar o volante quando a pista estava muito emborrachada, eu preferia que chovesse, porque aí eu sabia que eu ia ter chance de bater de frente com os caras que estavam ganhando. Mas hoje, qualquer tipo de tempo... Eu prefiro o seco pro evento.
para que o evento esteja bombando, que a gente tenha, voltando naquilo dos patrocinadores, para que todo mundo goste de estar lá, que seja prazeroso, que a categoria veja Cascavel como uma baita praça para se estar, que todo mundo que esteja envolvido não passe perrengue nenhum. Se chover, e aí é uma coisa que vem do céu, você não tem o que fazer para evitar. controle. A previsão é que chova. Então, se chover, a gente vai tentar dar o nosso máximo dentro da pista. Infelizmente, vai ter gente que não vai querer ir para o autódromo, não vai querer curtir lá. E realmente você passa um perrenguinho quando chove. Mas assim, dentro da pista não muda muita coisa. A gente vai tentar dar o nosso máximo sempre. Sempre no limite, sempre correndo risco, porque é o estilo do nosso esporte. Sim, e Cascavel certeza. acho que nunca dá pra saber. Começa calor, daí do nada tá frio e chove. Ou a previsão fala chuva, e daí no final tá 30 graus, fala 30 graus, tá 15. Então Você você nunca- pode esperar É que verdade. pode chover em algum Pode- momento. Em algum vai chover. momento, momento é possível que é chova. possível que chova. Ontem não tinha previsão de chuva e choveu a noite Choveu inteira. bastante, Pois né? é. Então, nunca a gente sabe o que acontece por aqui. Gabriel, e como que funciona o processo de concentração quando você vai entrar numa corrida? Eu tenho algumas manias minhas. Eu, é claro, tenho essas técnicas que a psicóloga esportiva me ensinou para eu me manter calmo, controlar a ansiedade. A ansiedade, quando ela é controlada, ela vira um baita de um combustível. Legal. Quando ela está descontrolada, é como se jogar combustível numa fogueira. Então, assim, tento ficar o mais tranquilo possível. É claro que você, falando sobre um esporte que você tem que estar no limite o tempo inteiro e se comparando com os outros o tempo inteiro, você quer ganhar, o teu humor ele vai ser muito afetado por conta disso. Se você está performando bem, você está tranquilo. Se você não está, às vezes você fica meio bravo e você tem que trabalhar muito mais para fazer com que para você chegar naquele limite que você está esperando de uma forma prazerosa. Porque mesmo que o carro esteja ruim, o piloto está levando o carro ao limite. Sim. Quando eu estou em primeiro, eu estou levando meu carro no limite. Quando eu estou em 10º, tomando 3 décimos do primeiro, eu estou levando meu carro até o limite, só que eu não estou sentindo prazer naquilo. Porque a felicidade do piloto é quando você completa a volta e vê que o tempo é bom, que o engenheiro fala no rádio que você está nas primeiras posições. O tempo inteiro a gente está levando o carro ao limite. Então, assim, para você fazer isso de uma forma prazerosa, você tem que estar muito bem controlado mentalmente, Sim. para você estar tranquilo ali, para executar a atividade da melhor maneira, sem que nada externo esteja agindo sobre você. Você tem que estar bem. E aí eu tenho as minhas manias de que quando eu vou me vestir, me trocar para colocar a roupa de corrida, eu coloco sempre a sapatilha direita antes da esquerda e aí eu amarro a direita antes da esquerda. Se eu fizer errado isso, não vai ser legal. A corrida não vai ser boa. Não vai ser boa. E aí tenho sempre a minha forma de colocar o capacete, tenho uma rotina que eu já estabeleci e é uma coisa natural, mas que eu não gosto que mexa. Quero sempre que seja assim. Tipo assim, quando alguém quer me ajudar e tira o meu capacete de um lugar e põe em cima do carro, eu falo, por que fez isso? Põe aqui de volta, que aqui eu sei que funciona, dá certo dessa forma. E assim, eu gosto de rezar antes de entrar no carro, nas atividades, porque você sabe o risco que você está correndo quando você entra. Eu gosto de, alguns minutos antes, ficar mais calmo na minha, talvez escutar uma música para você relaxar, porque você não pode estar assim, naquele choque de tendo que atender um monte de gente, fazer um monte de atividades e já vai direto para o carro. Daí você entra ainda com uma energia muito acelerada. Você tem que estar tranquilo. Você tem que estar muito relaxado dentro do carro. Você tem que estar confortável dentro do carro. Por isso que a gente faz o molde do banco. Os espelhos têm que ser regulados para que você não precise gastar energia nenhuma para ver a posição, para guiar. Você tem que gastar o mínimo de energia possível. Então, a gente precisa fazer essas coisas para estar o mais tranquilo possível na hora de pilotar. E aí existem diversas técnicas. Tem gente que faz aquecimento corporal, tem gente que simplesmente prefere ficar mais recluso, como é o meu caso. Tem gente que gosta de escutar música pesada para realmente se animar. Sim. Vai de cada um. E aí eu volto para aquilo que eu falei, que vai da crença de cada um também. Porque se você fez uma atividade e foi bem,
aquilo ali vira uma superstição para você. Se você fez uma coisa e foi mal, você fala, por esse caminho eu já não vou mais. Então, vai de cada piloto. Eu tenho essas minhas manias aí para fazer, mas o mais importante de tudo é que você esteja tranquilo e confortável com toda a situação. Não tem nada pior para um piloto que você ir para dentro do carro para sair para um treino classificatório, por exemplo, sabendo que você está perdendo tempo demais para o primeiro e que você não tem o que fazer. Porque aí você perde meio que a esperança assim, de um bom resultado. Sim. Muitos pilotos falam que eles têm músicas específicas que gostam de ouvir antes da corrida. Qual que é a sua? Eu sou bem eclético, porém eu tenho uma preferência pelo sertanejo. Mas eu prefiro músicas ao vivo. Eu gosto de música... Pode ser qualquer música, desde que ela seja ao vivo, que me passe uma vibe de que todo o público tava na mesma sintonia com o cantor e tal, que dá para você sentir na música que a galera tava curtindo muito escutar aquilo. Sertanejo, em geral, ela é uma música triste, né? Se você for analisar a letra. É verdade. Assim, você escutar um pagode legal que o público estava curtindo, ou um sertanejo que não seja tão choradeira e que seja ao vivo também, é o que eu costumo escutar. Teve uma época que eu fiz uma playlist minha de pré-corrida, mas isso aí já está defasado, já eu não atualizo. Mas eu sempre tenho as minhas preferências a cada tempo, assim, eu descubro uma música nova e daí eu escuto muito até enjoar e aí eu vou para outra e assim vai. Então, essa semana, com certeza o que eu vou escutar essa semana, indo para o autódromo ou antes de entrar no carro, vai ser diferente do que eu vou escutar na próxima corrida. Mas cada um tem o seu. Eu gosto da música ao vivo. Pode ter uma qualidade ruim assim na gravação, mas ela tem que ser ao vivo para transmitir uma vibe boa. A energia é mais importante do que a música. Para mim, nesse momento Nesse momento Às vezes um expert em música, um instrumentista vai falar, esse cara não entende nada. Realmente não entendo. Apesar de eu tocar diversos instrumentos, eu não sou um cara eu não sou músico. Então, eu sou público. E o público, às vezes, ele gosta diferente do que o artista gosta. Sim. E seu preparo físico? Como que é essa rotina de preparação física para as corridas? É cansativa. É difícil. Sabe o que eu mais gosto quando eu vou no final de semana de corrida? Que daí eu consigo relaxar assim, nos primeiros dias do final de semana. Por exemplo, a gente está na quinta-feira. Hoje eu não vou me maltratar na academia. Mas quando eu estou em casa, minha rotina é treinar pelo menos 2 vezes ao dia, comer tudo direitinho. E aí eu me cobro muito nisso, porque eu vi ganhos muito bons também quando eu comecei a me preparar. Também negligenciava isso no início, e aí conforme você vai tomando as pancadas, você vai se adequando. Então hoje eu treino pelo menos 2 vezes ao dia. De tanto treinar eu me machuquei e eu tenho condropatia patelar por causa de correr a pé desde outubro do ano passado e até agora eu não estou 100%. Tenho que fazer fisioterapia, diversas formas, vou em osteopata regularmente, tenho que ficar cuidando do corpo. Meu sono é sagrado, eu cuido muito com os horários que eu vou dormir. Álcool é praticamente zero, não gosto de beber. Meu ponto fraco é a comida, tipo assim, que eu acho que é boa. Assim, uma pizza, um cheeseburger. O cheeseburger nem é tão ruim. Mas assim, uma pizza, se deixar, eu amasso uma metade só para mim. O doce nem é tanto. Porque eu sei que eu preciso, e eu como direito, porque eu sei que eu preciso dessa energia pro treinamento que eu faço. E o meu treinamento ele é sempre mais pesado do que o que eu vou enfrentar na pista. Só que eu exagero às vezes, é meio complicado. Teve uma época que eu pegava uma bicicleta ergométrica e colocava dentro da sauna para fazer a atividade sofrendo com o calor. Mas eu ficava mais doente do que me preparava, então não é legal. Mas assim, sou muito adepto da musculação, gosto de ir para academia, sem tempo para ir embora, vou lá, faço o que tem que fazer. O aeróbico contínuo não é muito a minha praia, mas eu sei que eu tenho que fazer, então eu faço regularmente. Sauna tem que fazer para o seu corpo se adaptar ao calor. E assim, eu gosto de praticar esporte. Tenho praticado menos por causa dessa minha lesão. Tomara que eu consiga voltar a fazer, mas eu sempre fui de jogar bola, jogava tênis. Na época que o beach tênis foi muito febre, eu estava jogando também. Legal. Então, assim, eu curto praticar esporte e isso só me faz bem.
Então, é uma rotina que é legal de levar, mas tem dias que você não quer. Tem dias que você acorda e fala, eu queria só ficar aqui de boa, sem ir me maltratar, queria assistir uma série tranquilo, ou jogar com os meus amigos no computador, que eu gosto de jogar. Mas é o seu trabalho, você tem que estar muito bem psicologicamente, fisicamente, para performar dentro do carro, que, querendo ou não, você tem pouquíssimas chances, né? Não é um trabalho comum que você vai todos os dias para fazer uma atividade. Você tem... São 12 etapas no ano na Stock Car, são 9 etapas no ano na NASCAR Brasil. São poucas chances que você tem para performar. Então, você tem que estar muito bem preparado para a hora que essa oportunidade acontecer. Você tem que agarrar com as duas mãos. Tem que ter muita disciplina e muita consistência, né? Sim, desse jeito. E agora, para a gente encerrar o nosso programa de hoje, eu gostaria de perguntar para você, você falou que toca instrumento, que pratica muito esporte, que joga. Eu queria saber quais são seus hobbies favoritos, o que você faz fora das pistas. Bom, vamos lá. Eu sou muito adepto do churrasco. Pelo menos uma vez por semana eu tenho que fazer para reunir a minha família e os meus amigos. E isso é lei comigo. Seja no meu apartamento, ou na casa dos meus pais, ou na casa de algum amigo. A gente está sempre fazendo. Sim. Mas hoje, o que eu tô fazendo? Eu gosto muito de jogar no computador. Eu jogo Counter-Strike. Legal. E jogo Age of Empires 2. Não sei se vocês lembram desse. Esse jogo tem 20 e tantos anos. Acho que ele é de 99. Mas é um jogo tão bom que eles só vão melhorando os gráficos. E o que os jogadores vão pedindo na jogabilidade, eles vão melhorando. É o que eu gosto de jogar no computador. Jogo xadrez. Gosto de jogar também. Uso para passar meu tempo quando eu estou em aeroporto e coisa. Pego as partidas de 5, 10 minutos e fico jogando. Antes eu tinha hobbies como os esportes. Agora que eu estou meio machucadão, tive que parar. Mas eu jogava futebol, jogava tênis, jogava beach tênis. Fazia corridas de rua. Eu passei um pouco do ponto, por isso que eu me machuquei. Mas já fiz meia maratona e estava com ideia de fazer maratona. Só que... acho que Deus falou assim, não é para você isso aqui, dá uma segurada, senão você vai se machucar pior. E aí, mas assim, quero voltar a correr e praticar esses esportes. E eu gosto de ver filme. Sou um cara que não tem muita paciência para historinha boba. Eu gosto daqueles filmes de mistério, que tem o plot twist no final. Que faz pensar. Isso, tipo Ilha do Medo. Adoro. Contraponto. Então, assim, eu gosto desse tipo de filme. E série... eu tenho uma mania também que pode ser um pouco feia. Eu gosto de rever as séries que eu já gostei muito. Eu sou igual. Prison Break, eu acho que eu já vi 2 vezes completa. Foi a primeira série que eu vi. Suits, eu já vi 3 vezes completo, direto. Nossa. E eu gosto de assistir porque, assim, me faz bem ver as situações. Apesar de você já saber o que vai acontecer, eu gosto da produção, do jeito que foi feita, de cada ocasião, de cada situação que acontece. Eu acho legal de analisar. Sou muito fã de Harry Potter. Vejo os filmes assim. Quando vai viajar para fora, você tem ali a oportunidade de ver 3 ou 4 filmes no voo, né? Pelo tempo que você tem. Um deles tem que ser Harry Potter. E aí escolhe os que você mais gosta e eu vejo de novo. E cada vez que eu vejo, eu falo, como são burros esses caras. Meu Deus do céu, era só ter ido por aqui que nada ia ter acontecido. Mas é a história. E assim... eu não gosto muito de ver filme novo porque sem que outras pessoas tenham visto e indicado ou me dado assim, um feedback muito completo. E é a mesma coisa com restaurante. Eu gosto de sempre ir no mesmo restaurante e pedir sempre a mesma coisa. Porque eu não gosto de voltar para casa com fome. O filme é a mesma coisa. Eu falo, eu não quero perder meu tempo com coisa que eu não vou gostar. Ah, mas talvez você veja um filme que te agrade demais. Falei, sim, mas existe a incógnita. Sim. E eu não estou afim de perder o meu tempo. Então, eu prefiro ver as coisas que eu já... Talvez se alguma psicóloga me veja falando isso, e a minha, ela fala que não tem nada de errado. Mas talvez alguma me veja falando isso e fala, você tem um trauma que você não gosta de coisa nova, de se decepcionar. Sim, ninguém gosta de se decepcionar. Com certeza. Se alguém falar, eu acho que vai estar mentindo. Sim. Mas assim, acho que é uma mania que eu tenho que talvez algumas pessoas não concordem muito, mas é o meu jeito. Mas eu super entendo, porque eu tenho essa mesma mania de ficar reassistindo sempre as mesmas coisas, lendo o mesmo livro. Eu acho que Harry Potter mesmo, eu já devo ter lido cada um dos livros umas 5 vezes. Meu Deus.
Sim, eu tenho um problema. Mas meu pai sempre fala, eu coloco um filme, ele fala, você já assistiu esse filme? Eu, sim, mas eu quero ver de novo. Preciso analisar de novo Exatamente. ele. E eu sempre falo, e cada vez que eu leio ou assisto de novo a mesma coisa, eu tenho uma interpretação diferente, porque eu tô num momento diferente da vida, eu tive experiências diferentes. Então você tem uma visão diferente dele. Então, na verdade, não é o mesmo toda vez. Faz sentido, é verdade. Tudo depende de quem tá vendo. E se eu tô Exatamente. vendo em momentos diferentes, eu sou outra pessoa. É verdade. Então, Eu sempre digo isso. Todas as vezes que a primeira vez que eu li Harry Potter, por exemplo, eu tinha 11 anos. E a última, eu tinha 20. Então, eu tive interpretações completamente diferentes do livro, né? Então, eu falo isso. Eu falo, pai, eu não tô lendo o mesmo livro. Eu tô vendo outra história com outro olhar. É diferente. tá certo, tá certo. Mas então, a gente vai estar tendo que ficar por aqui. A gente já passou até de 1 hora. Hoje é um episódio um pouco mais longo, porque rendeu muito papo. Muito Então, bom. eu queria me despedir de vocês. Muito obrigada pra quem tá assistindo. Léo, pode se despedir. Tchau, tchau, gente. Obrigado por acompanhar a gente por mais uma edição. Gostaria de agradecer ao pessoal, o Denilson da técnica, porque sem ele nada aqui aconteceria. Gostaria também de pedir para vocês seguirem a gente no nosso Instagram, na pista_podcast. Lá a gente está postando muito conteúdo legal, tem conteúdo de Fórmula Truck, Stock Car, MBR. Acompanha lá que tá tudo muito legal. Também vamos produzir muitos conteúdos aqui com o Gabriel. Gabriel, gostaria de agradecer a sua presença. Muito obrigado por disponibilizar esse tempo pra gente. Pode se despedir. Obrigado pelo convite, pelo espaço, a todo mundo que nos acompanha. Espero que tenha sido tão legal para vocês quanto foi para mim. E se nós tivermos outra oportunidade, que eu possa voltar contando novas histórias, com números melhores e Com conto com a certeza. torcida de todo Com mundo toda aí. certeza. Foi Acho que a muito gente- importante ter você aqui com a gente. Muito obrigada mesmo por terem aceitado o convite. Obrigado. Valeu. Foi uma honra. Tamo junto. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Now into your percent. You've got a problem, change your fucking car. Que ponto que ele vai atacar? Porque ele vai atacar. No need to ask, he's a Smooth operator. Lewis Hamilton, repete o gesto de Ayrton Senna. Carrega a bandeira brasileira. Tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus. Que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá. You are the world champion! The world champion! It's Friday then! Saturday, Sunday, what? I am stupid.